Olá, sejam muito bem-vindos ao Política SP. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na política de São Paulo. Nós estamos estreando o quadro Perfil Político e recebemos ninguém mais, ninguém menos que o vereador Adriles Jorge, vereador pela cidade de São Paulo, pela União. O Adriles é jornalista, poeta e foi eleito como vereador de São Paulo com mais de 25 mil votos, para ser mais preciso, 25.038 votos, e ele traz para a Câmara Municipal de São Paulo uma agenda marcada pela defesa da liberdade, valores cristãos, pela propagação da educação, e é responsável por 18 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo. É uma alegria recebê-lo aqui, Adriles, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a honra, a gentileza e a generosidade da disposição do espaço. Muito obrigado por disponibilidade do espaço. Adriles, você é formado em jornalismo e tem defendido já há muito tempo, até mesmo antes do seu mandato como vereador, você tem defendido a liberdade em suas diversas formas, né? Liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de associação, de reunião. Como a sua formação como jornalista tem influenciado a sua atuação parlamentar? Antes de tudo, eu acho que eu sou um escritor, né? Um escritor e um jornalista se fundem exatamente no princípio de um comunicador. E na comunicação, a comunicação é a expressão da liberdade. Se você não tem liberdade, você cerceia a sua capacidade de comunicação com as pessoas, com a sociedade, com seus amigos, com seus familiares, com a sua comunidade e com o seu país. A gente vive no momento, no Brasil, né, o momento mais delicado da história de cerceamento de liberdade de expressão. A gente vive, infelizmente, numa espécie de ditadura do judiciário em que qualquer tipo de opinião mais incisiva, contrária ao que se pensa dentro das instituições, contrária ao que pensa um ministro da Suprema Corte, por exemplo, é visto como um ataque à democracia. E eu, como jornalista de formação e como escritor de formação, tenho que exatamente tentar destrinchar a verdade. Destrinchar a verdade é incomodar o poder. Agora, hoje eu faço parte de uma parcela do poder, uma parcela pequena do poder. Sou vereador da maior cidade de São Paulo, mas eu também exerço o poder. Agora, poder é poder fazer algo pelas pessoas. Exatamente, é um poder de doação, não é um poder de princípio narcísico. Então, quando eu contesto o poder daqueles poderosos que eu acho que estão cerceando a liberdade de expressão, eu estou exercendo o meu ofício de comunicador e jornalista que, eventualmente, investiga a realidade para estabelecer um esboço da verdade para as pessoas. E agora, além de jornalista e além de escritor, eu tenho o poder da ação como parlamentar. Então, eu posso exercer o poder de estabelecer um princípio de alargamento da liberdade de expressão, da liberdade de culto, da liberdade de empreender, entendeu? Porque a liberdade, ela afeta todos os níveis da nossa consciência e todos os níveis da nossa vida. O empresário, se ele não tiver a liberdade de empreender, ele se sufoca e ele vai à falência. Uma pessoa que não tiver liberdade de expressão, ela não exerce a sua percepção, não só de construção da sua consciência de indivíduo, mas o seu poder de cidadania. Então, nesse sentido, a educação e a cultura, por exemplo, estão entre as minhas principais plataformas, exatamente para o sujeito estabelecer uma construção dessa liberdade total e absoluta que ele deve ter, total e absoluta, desde que não seja para cometer um crime. Eu acho que o crime que o STF projeta na gente é um crime de opinião. E o crime maior é o cerceamento da liberdade, de ascensão econômica através do empreendedorismo, de ascensão intelectual através da educação, de ascensão moral através da cultura. Então, alargando a cultura, alargando a educação, eu alargo o princípio de liberdade, para que as pessoas se comuniquem melhor. Não é à toa que a comunicação é a minha principal área de atuação, e agora, como parlamentar, a comunicação como exatamente mola mestra para catapultar a liberdade de expressão da cidadania do cidadão brasileiro. Você afirma, Adriles, que a Câmara é a casa do povo.
E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como você tem garantido que essa conexão direta com a população aconteça no seu mandato? Eu tenho um canal direto com a população, tenho um canal de WhatsApp direto com a população, eu tenho todas as minhas contas públicas absolutamente abertas, eu tenho um diálogo com aquilo que se chama exatamente liberdade de expressão. Os meus projetos de lei visam, hoje, sobretudo, a educação, a melhoria, aliás, da educação e da cultura para expandir exatamente alguma consciência dentro da cidadania. Eu tenho um projeto de comunicação através de redes sociais, em que eu coloco não só minhas opiniões, mas coloco lá de maneira aberta o meu trabalho, a minha consciência, a minha percepção da realidade, para que essa percepção da realidade possa tocar na percepção da realidade das pessoas, dos munícipes aqui de São Paulo. Né? Eu sou um funcionário da população. Eu não sou um sujeito que cria demandas, eu obedeço as demandas. Então, nesse diálogo permanente do meu gabinete com as pessoas, do meu WhatsApp com as pessoas, dos meus projetos de lei, estabelecendo quais são as necessidades das pessoas, das minhas emendas parlamentares, que tentam, através de uma pesquisa profunda, através da minha equipe, saber quais são as demandas sociais da cidade, eu tento, humildemente, estabelecer um diálogo com a população e estabelecer quais são minhas funções e quais são as principais demandas do povo de São Paulo. Adriles, agora eu gostaria de discutir com você alguns dos seus projetos que estão em tramitação. Perfeito. E, antes de tudo, gostaria de parabenizá-lo. Você é responsável por 18 projetos de lei, é uma produção acima da média para um vereador que iniciou o seu mandato. Normalmente, aí, os vereadores com tempo de mandato igual ao seu, eles propõem 5 projetos de lei, você está com 18, né? Nem chegamos ainda em junho. Então, quero te parabenizar, esses projetos estão tramitando. E eu trouxe aqui alguns projetos que eu achei muito interessantes e até polêmicos para a gente discutir um pouco. Então, vamos lá. Acho que é importante dizer também para o nosso público que os projetos de lei são projetos que, se aprovados na Câmara Municipal de São Paulo, se tornam leis municipais. Né? Então, esse é um dos papéis também dos vereadores, além, né, de fiscalizar o Executivo. Vamos lá. O projeto de lei 0100445, que é sobre exame toxicológico para professores. Você é responsável por esse projeto de lei. Esse projeto exige que professores da rede pública de educação façam exames toxicológicos periódicos, né, com sorteio anual, e prevê demissão em caso de resultado positivo. Para algumas pessoas é uma medida de segurança, para outras pessoas é algo invasivo. Qual o objetivo central desse projeto de lei, Adriles, e como você responde a críticas de que ele pode estigmatizar profissionais da educação? Olha, não existe uma estigmatização de profissionais, existe exatamente um vasculhamento da percepção de que, eventualmente, um professor que lida com crianças, não só professores, mas funcionários públicos que lidam com crianças, que lidam com educação, tem que ter uma vida proba. E uma vida proba envolve exatamente um princípio de consciência individual que não seja afetado por drogas. É simples assim. Eu acho que o uso de drogas tem uma elasticidade maior no Brasil, né? Porque, inclusive, eu acho um erro. Se se criminaliza o tráfico de drogas, eu acho que deveria se criminalizar também o uso. Porque o uso abastece o tráfico. E o tráfico de drogas, o narcotráfico, é responsável por mortes, por ruína de vidas, por esgarçamento social. E quando você lida com crianças e adolescentes, ou seja, indivíduos em estado de aprimoramento moral, intelectual, cognitivo, social, na sua mais tenra infância, a passagem pela adolescência, a passagem pela vida adulta, você como professor, como profissional da rede pública, você tem a obrigação moral de não usar entorpecentes. Não só de dar um exemplo, mas de não ter a sua consciência alterada ou absolutamente deturpada por um entorpecente que é, por lei, proibido. Entendeu? Então, eu acho que as crianças têm o direito, eu estou assegurando o direito de crianças, de ter o contato com professores que têm uma probidade moral mínima. E a probidade moral mínima é o não cometimento de ilícitos. E esses ilícitos afetam a consciência,
a cognição das pessoas. Então, o direito principal que eu estou defendendo é o direito das crianças a ter um bom profissional de educação para que ele seja aprimorado em sua capacidade cognitiva, intelectual, sua capacidade empreendedora, sua capacidade de se transformar num verdadeiro cidadão. Adriles, gostaria de colocar em perspectiva mais um projeto de lei de sua autoria, né, que é o projeto de lei 0100371, proteção a religiões cristãs. Então, esse projeto de lei criminaliza ofensas públicas a símbolos e práticas de religiões cristãs, como, por exemplo, queima de bíblias, e prevê indenizações por dano moral. Críticos desse projeto de lei, que lerem esse projeto de lei, dirão o seguinte, que há um risco à liberdade de expressão. E aí eu te pergunto o seguinte, como equilibrar a liberdade religiosa com a liberdade de expressão, especialmente em casos de críticas a instituições religiosas? É natural que as pessoas critiquem, né, as igrejas, ou a igreja católica, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Como dá para equilibrar isso nesse projeto de lei? Olha, eu sou um defensor árduo, como você bem disse, da liberdade de expressão. Eu acho que você pode criticar absolutamente. Você pode criticar, inclusive, religiões de quaisquer matérias. Você pode estabelecer uma contestação. Agora, a liberdade de crítica não é uma liberdade de profanação, não é uma liberdade de ataque violento, não é? Você queimar uma Bíblia, você usar o crucifixo como se fosse um objeto sexual. Eu estou falando de coisas que eu já vi e que eu já presenciei em ataques. Isso não é uma liberdade de crítica, isso é uma liberdade de ataque profundo, e um ataque inclemente, e um ataque vulgar, chulo. Você estabelecer um ataque profundo à fé das pessoas, à religiosidade das pessoas, é você atacar as pessoas no seu mais profundo âmbito, que é o âmbito da fé, da percepção de uma transcendência que vai além da matéria. Você ridicularizar de maneira ofensiva, você ridicularizar de maneira chula, pornográfica, a fé de alguém, é você estigmatizar essa pessoa e você estabelecer aquilo que se chama de preconceito. Te dou um exemplo para não ficar só na abstração. Você pode criticar, por exemplo, uma religião de matriz africana, mas se você critica fundamentalmente essa religião de maneira pornográfica, chula, você está hoje no Brasil cometendo um crime daquilo que se chama de racismo, não é? O preconceito da origem da cultura, o preconceito, o estigma violento exatamente a segregação de uma população é exatamente um crime de racismo, no caso de uma religião de matriz africana. E eu não vejo praticamente ninguém fazendo essa crítica ácida a religiões de matriz hoje, exatamente por um receio legítimo de estabelecer como racista, né? Agora, a religião cristã é atacada profundamente o tempo inteiro. Então, eu acho que quando você tem uma percepção social de que é um ataque profundo e inclemente, mas não só do viés crítico, de um viés de diminuição, de massacre à liberdade religiosa, eu acho que, eventualmente, tem que ser focado. E eu acho que o ataque, tem outros projetos de lei que falam não só do cristianismo, tem vindo exatamente das mais diversas formas, inclusive do governo contra os judeus, entendeu? A gente vive numa sociedade, numa civilização que tem por base o judaico-cristianismo. E as coisas se amalgamam, entendeu? Eu tenho outro projeto de lei, a gente pode até falar sobre isso, de vedação de qualquer pessoa no serviço público que tenha feito algum tipo de manifestação antissemita ou de apologia a terrorismo. Porque o ataque, diferentemente da crítica, ele visa praticamente a exterminar ou uma religião ou até um povo, como um ataque sistemático antissemita que é feito desde os anos 30, ali na época do nazismo, né? O antissemitismo, infelizmente, graça em todo o período histórico. Agora, o ataque sistemático que visa eliminar ou diminuir ou reduzir ou massacrar membros de uma religião que se confunde com esse ataque chulo, com esse ataque desprezível ao cristianismo ou ao judaísmo, eles têm que ser, sim, criminalizados. Adriles, o Brasil hoje é um país que, segundo alguns estudiosos, demógrafos, caminha a passos largos para se tornar majoritariamente evangélico, né? Até uma projeção feita por um demógrafo ex-IBGE que diz que em 2032 o número de evangélicos se equiparará ao número de católicos e em 2036
o número de evangélicos ultrapassará o número de católicos. E os evangélicos estão presentes nas periferias, no chamado Brasil profundo, nos rincões do país. Tem até mesmo um sociólogo muito conhecido, que é o Juliano Speyer, que é colunista da Folha de São Paulo, fez um livro bem interessante chamado Povo de Deus, né, no qual ele explica quem são os evangélicos, a origem dos evangélicos, e há uma quebra de preconceitos, né, quando as pessoas leem o livro de Juliano Speyer. Ele afirma no seu livro que os evangélicos nas periferias, eles atuam como estado de bem-estar social informal, chegam onde o Estado não chega. A despeito disso, o senhor tem um projeto de lei, que é o PL 0100346, que é o selo Igreja Acessível. Esse projeto cria um selo para igrejas, né, a proposta é criar um selo para igrejas que ofereçam acessibilidade física, suporte psicológico e inclusão social, como atendimento a pessoas com autismo ou em situação de rua. Eu te pergunto o seguinte, a despeito desse processo de inclusão que as igrejas já fazem, por que o seu projeto é necessário? Vamos lá. Primeira parte da sua pergunta, que é uma reflexão. Eu acho que os católicos, os evangélicos, todas as denominações cristãs, eu acho que elas são a base da sociedade. Elas não são algo à parte da sociedade. O cristianismo tenta a civilização como a gente tem. O cristianismo traz uma coisa que é além da própria justiça. O que eu quero dizer? A justiça é dar a cada qual aquilo que lhe cabe, de bom e de mal, de acordo com o seu papel social. Entendeu? O cristianismo vai além, ele traz a misericórdia, o perdão, a compaixão, o acolhimento para além das possibilidades e limitações ou capacidades do indivíduo. Então é por isso que o cristianismo, para além, inclusive, das denominações cristãs, o cristianismo, ele molda a nossa ética ocidental como a gente tem. O meu projeto visa dar simplesmente um selo de qualidade, de acessibilidade. Isso tudo que você falou, de acolhimento à população de rua, de acolhimento a cegos, a paraplégicos, de acolhimento a pessoas com espectro autista, com síndrome de Down, todas as formas de inclusão e de acessibilidade à população que tem algum tipo de deficiência, que é portadora de algum tipo de deficiência, será outorgado exatamente esse selo de qualidade para que, eventualmente, as igrejas possam transmitir aquilo que se chama de palavra de Deus, essa palavra que eu digo de perdão, de misericórdia, de compaixão, de inclusão, a todas as pessoas, independente das suas deficiências. Eu costumo dizer, meu caro Rodolfo, que deficientes somos todos, né? Todos nós. Nenhum ser humano é absolutamente suficiente, que é o contrário da deficiência. Todos temos lacunas, todos temos defeitos, todos temos limitações. E nesse mutirão, as nossas deficiências, os nossos defeitos, são exatamente encampados pelas vítimas alheias que nos colocam para frente. Então, a gente tem que contemplar todas as deficiências dos seres humanos, a cegueira, a síndrome de Down, o TDAH, a bipolaridade, a questão de uma pessoa não conseguir se movimentar, ou enxergar, ou escutar, a população surda, que também é enorme no Brasil, que ela possa ser acolhida pela palavra de Deus. Eu não estou impondo nada nas igrejas, eu estou simplesmente dando um selo de qualidade, de acessibilidade. E aquela igreja que cumprir exatamente os quesitos de acessibilidade a todo tipo de população com algum grau de deficiência será contemplada exatamente pelo selo de qualidade e acessibilidade. Os grupos à esquerda, os grupos chamados progressistas, te criticam, te atacam dizendo que o senhor não tem uma atuação parlamentar inclusiva. A despeito disso, seus projetos de lei são muito inclusivos, né? Por exemplo, o senhor propõe o projeto 010023, que é a Zona Azul para autistas, que isenta pessoas com autismo do pagamento do estacionamento em vagas públicas, né? Zona Azul, mediante cadastro municipal. Esse projeto foi elogiado, inclusive por algumas pessoas à esquerda, mas há demanda por ampliação para outras deficiências. Há planos de expandir a iniciativa, vereador? A gente pensou nisso, mas há outros projetos de lei, inclusive, que incitam a inclusão de outros. O autismo, ele tem um espectro muito alargado hoje, né? E o autismo
ele envolve exatamente, ele implica na necessidade de consultas médicas, de consultas praticamente diárias, cotidianas, de um tratamento intensivo. Sobretudo, esse é um projeto, inclusive, para mães e pais de autismo, não é? E pessoas que têm crianças autistas, estão cadastradas na prefeitura, que eventualmente possam ter exatamente uma percepção e uma liberdade maior de estabelecer um tratamento mais adequado a seus filhos, demanda um custo financeiro maior. Né? Agora, eu queria falar um pouco dessa questão da inclusibilidade. Se tem uma coisa que eu sou no meu nos meus projetos, nas minhas emendas, na minha consciência, na minha atuação como jornalista, como escritor e como parlamentar, é inclusivo. Eu quero incluir, inclusive, as pessoas que a esquerda esquece de incluir, né? Mães, pais, senhoras com vidas nas mãos, pessoas que morreram na cadeia por um golpe que nunca deram, entendeu? Eu acho que os direitos humanos hoje são muito setorizados e muito localizados em lugares, por exemplo, que não são necessários, por exemplo. Então, um exemplo, o Brasil é o país menos racista do mundo. Não estou dizendo que não haja racismo aqui, né? Lógico que há. Pontualmente há racismo, como a homicídio, como a violência da mulher, mas o país mais miscigenado do mundo, que teve uma pesquisa recente que falou, e eu disse que há muitos anos, há décadas, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Portanto, com esse cruzamento de raças, é o país menos racista do mundo. Agora, você cria uma neurose em relação ao racismo que não existe, de maneira estrutural, a bem dizer, de dizer que negros são enxovalhados, que é aonde? Então, a inclusão ela tem que ser racional. Os negros já foram incluídos na sociedade brasileira. Não só negros, a população miscigenada, o sangue negro é incluído na etnia do brasileiro. Não dá para ser classificado como negro ou branco. Estou dando esse exemplo exatamente como a esquerda inverte as coisas. E ela cria algumas demandas que não existem de maneira estrutural e outras de maneira real, como eu estou dando o exemplo dos presos do 8 de janeiro, que estão morrendo na cadeia por um golpe que não deram, e outras pessoas inocentes por um golpe que nunca deram, ela esquece. Por razões ideológicas, ela cria demandas fictícias e estabelece o esquecimento de demandas reais. Então, a inclusão tem que ser racional, porque muitas falsas demandas são usadas exatamente para criminalizar e perseguir, estigmatizar e massacrar outras pessoas. Isso é o que se chama de cultura woke. Criar preconceitos, em sua maioria inexistentes ou estruturalmente fictícios, para perseguir e massacrar pessoas por uma palavra, por um gesto, por uma consciência, por um discurso ou coisa do tipo. Então, o senhor acredita que a tese do grande sociólogo Gilberto Freire, da democracia racial, ela está em voga no país? É isso? Ela é absolutamente legítima, ela é absolutamente verdadeira, não é à toa que a esquerda ataca o Gilberto Freire sistematicamente. E a tese do Gilberto Freire é visível aqui, ó. É visível na minha pele, é visível na sua pele. Ninguém consegue conceber quem é negro e quem é branco, essencialmente, no Brasil. Quantas pessoas, a maioria gigantesca das pessoas tem sangue índio, tem sangue negro, tem sangue caboclo, tem sangue europeu no país. O país é essencialmente miscigenado. Isso é óbvio. Se o país é essencialmente miscigenado, o país é uma democracia racial, meu Deus. Mais uma vez, para reiterar, eu não estou dizendo que não exista racismo pontual e episódico no Brasil. Agora, quando você diz que o país é um país estruturalmente racista, você está dizendo uma inverdade absoluta. É a mesma coisa. Como existe racismo pontual, existe assassinatos pedófilos pontuais. É a mesma coisa você dizer que o Brasil é essencialmente, estruturalmente assassino ou pedófilo. Isso é uma mentira deslavada. Os crimes têm que ser localizados e enxergados dentro dos seus pontos, seus focos. Agora, dizer que o Brasil é essencialmente criminoso, homofóbico, machista, essencialmente nazista, essencialmente racista, é uma ideologia nefasta que visa criminalizar as pessoas, pensando pessoas, adversários políticos, para serem taxados como tal. Então, assim, o preconceito tem que ser visto e criminalizado aonde ele realmente existe. Você criar falsos preconceitos, sobretudo os preconceitos estruturais, estruturalmente nazistas, estruturalmente machista, isso visa a fazer perseguição. Não é direito humano, nem é inclusão. É exclusão de pessoas que você não quer que pensem diferentemente de você. E é isso que a esquerda faz no Brasil. Vereador, o senhor tem muitos projetos
na área da educação, né? Essa é uma agenda que o senhor defende. Um dos projetos que está em tramitação na Casa Legislativa da capital paulista é o PL 010033, que é a proibição de músicas, determinadas músicas em escolas, né? Esse PL proíbe músicas com conteúdo violento, pornográfico ou apologia às drogas em escolas, criando um conselho para avaliar o que pode ser tocado ou não. Eu gostaria de entender melhor esse projeto, né, de que maneira ele pode ser implementado nas escolas públicas, né, da rede pública de educação do Estado de São Paulo, levando em conta que nós temos a presença do funk, por exemplo, que tem letras pornográficas, letras carregadas de misoginia, e está presente na periferia. Como o senhor pretende, enfim, que esse Vamos lá. aconteça? Vamos lá. A música popular brasileira sempre foi uma das melhores do mundo, né? A gente vê, inclusive, independente de ideologia, Tom Jobim, Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, a gente tem uma tradição samba, Noel Rosa, Cartola, se você quiser ir mais para trás. A música brasileira talvez seja a música popular a melhor música popular do mundo, só comparável talvez com a americana, não é? E essa música, ela introjeta valores, ela introjeta sentimentos, como poesia popular sempre aconteceu. Infelizmente, o meu caro Rodolfo, a música popular tem um salto de decadência, entendeu? Isso não é um preconceito, é uma percepção. Se você vê as músicas que tocam hoje nas baladas, na periferia, e não só nas periferias, tá? Em classe AD, é uma música pavorosa, é uma música de redução sexual do indivíduo a uma besta fera, entendeu? É uma música de vulgaridade, música de apologia ao ilícito, a atos violentos, entendeu? O Oruan aí, que faz uma música de apologia ao comando violento, a drogas, um homem que tatua no próprio corpo, um homem que torturou e matou o Topes lá, que arrancou os braços e as pernas, torturou. Uma coisa horrorosa. Eu não tenho o poder e o condão de explicar qualquer música, qualquer questão popular abjeta, como a do Oruan e de tantos outros cultuadores da sexualidade, mais da Anitta, a Oruan, a outros funkeiros, por exemplo. Agora, no ambiente escolar, você colocar não só no recreio, nas festas, no entretenimento, mas no convite, músicas que façam apologia ao crime, ao consumo de drogas e à pornografia, não dá. Não dá. Eu acho que você tem que estabelecer um nicho de educação, e é uma redundância, educação e escola, em que esse tipo de coisa seja expressamente proibido ou colocado como algo objeto. Não sou eu que estou querendo criar os conceitos. Os conceitos são as próprias escolas. Eu estou dando o meu projeto de lei dá plena autonomia para as escolas, entre professores, entre pais de alunos, entre diretores, entre diretores, possam fazer exatamente reuniões periódicas e fazer uma espécie de músicas que não possam entrar na cabeça em ambiente escolar. É impossível que essas questões não sejam acertadas por um tipo de música vulgar e escula que, infelizmente, domina a maior parte do nacional de música popularesca, que nem música popular se pode chamar. É uma tristeza essa decadência da música popular, tem várias causas e consequências aqui, que não poderia enumerar aqui, mas daria uma entrevista enorme, mas a gente proibir esse tipo de apologia à pornografia, apologia ao consumo de drogas, apologia tal, dentro do ambiente escolar. Eu tenho um cuidado muito grande com esse projeto, eu estou falando de apologia. Se você pega um filme que explora, por exemplo, a sexualidade humana, sei lá, O Último Tango em Paris, que é um clássico do Bernardo Bertolucci, não é um filme de apologia. Inclusive, que mostra um lado dessa sexualidade mais vulgar e mais baixa, e como isso é o ser humano. Eu estou falando de apologia. Apologia é elogio. Elogio ao consumo de droga, elogio ao crime, elogio à violência, elogio à pedofilia, coisa, por óbvio, qualquer pessoa comigo não pode deixar Adriles, eu gostaria de receber as suas impressões sobre o executivo da cidade de São Paulo. Eu acho que o prefeito
prefeito tem se dado bem. Eu acho que o prefeito tem se dado bem do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista administrativo. Eu vejo como o homem passa, tá? Tem algumas críticas pontuais, como essa coisa de educação antirracista, que na verdade é uma educação que eu acho que segrega, mas são críticas pontuais. Eu acho que a cultura ainda é dominada, em grande parte, por um princípio pseudo-progressista que privilegia, aliás, a pessoas de esquerda, né, na sua... Mas também isso é uma falha da própria direita que eventualmente não entra, e eu estou tentando entrar nesse vácuo deixado pelos conservadores que deixam a sorte da esquerdista. Mas mesmo assim, estou falando da cultura, por exemplo, né, a política de cultura, de agregar as periferias é muito bem-vinda. Eu acho que a questão policial, a questão de segurança, por exemplo, o esvaziamento da Cracolândia, a internação voluntária de pessoas, o ataque sistemático a pontos de venda de drogas, que ele faz em parceria com o Tarcísio, né? Eu acho que é um governo que passa e passa com certo louvor. Eu tenho uma grande admiração pelo prefeito de Carlos. A gente está chegando na reta final aqui, Adriles. Quais são suas expectativas em relação à aprovação dos seus projetos de lei que estão em tramitação? Olha, eu vou te falar com toda sinceridade. Eu sou um sujeito ansioso e angustiado. E a gente percebe, não é só a minha percepção, né, que passar um projeto de lei, o legislativo é lento, né, Rodolfo? Então a gente tem que lidar com essa lentidão, com esse diálogo, com esse combate. Agora, isso é da democracia, a lentidão, o diálogo, o combate, as parcerias, as construções de projetos, o convencimento, isso é tudo da democracia. Que eu saiba, acho que não teve nenhum projeto de lei aprovado, nenhum vereador novo. Eu também não sou exatamente exceção. Então a gente vai estabelecendo o diálogo e o convencimento, que são as bases da democracia, né? Se fosse absolutamente rápido, a gente poderia estar perto de uma ditadura. A lentidão é um dos, entre aspas, defeitos virtuosos de um processo democrático. Quais bandeiras o senhor pretende destacar nos próximos anos? Há planos aí para disputar cargos estaduais, federais? Existe um convite. Eu não sou um político que eventualmente traça segredos a meu respeito, que eu possa retomar uma candidatura a deputado federal, né? O meu grande projeto de vida, sobretudo agora, Rodolfo, é a liberdade, né? A liberdade está sendo cerceada. Mas liberdade não é só de ir e vir, não é só de se expressar. Por exemplo, você tem um governo de esquerda que tolhe a liberdade de empreender. Como é que você faz isso? Você coloca um imposto que escorcha o médio, o micro empresário e faz com que ele pague, sei lá, 3 vezes o salário de um funcionário. Isso limita a liberdade de mercado, limita a liberdade para gerar emprego, limita a liberdade de ascensão social. Você também tem a liberdade de educação. O que é a liberdade de educação? É você dar, ao contrário do que se diz na escola sem partido, todos os partidos. Eu sei, porque eu fiz PUC. Eu só fui apresentado a literatura marxista, meu caro. Só literatura pseudo-progressista. Eu decorei todos os autores da escola de Frankfurt. É uma educação de esquerda. O que é uma educação libertária? Você dá o que pensa um conservador, o que pensa um liberal, o que pensa um cristão, um umbandista. Ou seja, você dá à criança, ao adolescente, ao jovem, todas as possibilidades de percepção da realidade. Não é? Então, é isso que é liberdade de educação. Isso se passa na liberdade de cultura, de você apresentar todos os modelos artísticos que contemplam as diversas percepções da realidade, passa pela liberdade de empreendedorismo, que eu já expliquei aqui qual é. Ou seja, você tem um polimento e uma segmentação das percepções da realidade, e quando você tem o jornalismo na área, é fatal. Porque hoje se sai de uma escola de comunicação como militante de esquerda. Como militante que vai, inclusive, apoiar essa ditadura do judiciário que a gente vive nela. Que vai apoiar a volta de um homem, você pode votar em quem você quiser, que foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, que é o presidente da República hoje. Então, a liberdade de percepção da realidade passa pela educação, pela cultura, a liberdade de ir e vir tranquilamente, uma política efetiva de segurança pública. Você percebe como a liberdade, um conceito mais amplo e vasto, afeta todas as áreas humanas? Então, a minha grande causa é a liberdade. Se espalha pela segurança pública, se espalha pela educação, se espalha pela cultura e por todas as esferas da administração pública. Adriles, antes da gente encerrar, não posso deixar de fazer 2 perguntas para você, né? Além de vereador, de parlamentar, uma das cidades
enfim, das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, você também é um pensador e pensa o Brasil. Eu gostaria de saber duas questões de âmbito nacional, né, a sua perspectiva sobre essas questões. Primeiro, qual é a sua avaliação sobre a atuação de Alexandre de Moraes, o ministro do STF, e do STF? São cumpridores da lei ou estão cometendo excessos jurídicos? Essa pergunta pode me dar uma cadeia, mas vamos lá. Alexandre de Moraes é a figura mais vil da história da República. É um homem que ajudou, não é só ele, né, mas ele é o testa de ferro de uma junta que eu considero repudiável, para usar um eufemismo, né, que criou crimes que não existem, como crime de fake news. O que é crime de fake news? É crime de opinião, é você contestar uma autoridade, contestar um processo eleitoral que é lícito em qualquer democracia. É discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Você fazer qualquer crítica mais incisiva ao Alexandre de Moraes, como fez alguém lá no aeroporto da Itália, e que teve sua casa invadida por busca e apreensão, teve seu nome enxovalhado pela grande mídia, entendeu? Foi colocado no inquérito de atos golpistas. Ou seja, o cara que é um narciso, que coloca ele como Estado, a personificação do Estado, qualquer crítica mais incisiva a ele é vista como discurso de ódio ou ato golpista, ou inquéritos de ofício. Ele, o Alexandre de Moraes, seus acessos no Supremo Tribunal Federal e colocam como vítimas, como carrascos, como procuradores, como acusadores. Rasgado a Constituição tornar nós as pessoas com ideais a Débora por portar um batom. É uma frase abjeta de um ministro que deveria ser que falou perdeu uma neta uma eleitor conservadora. Ou seja, gente morreu na cadeia, como Clériston morreu na cadeia, um homem com comorbidade, que é cultura. Estou dando exemplos pontuais, são milhares. Como meu amigo Mark, do Hipócritas, ficou mesmo uma solitária com o judiciário. Ou seja, o momento mais obscuro, mais sujo, mais imundo e mais terrível e mais horroroso da história da República, que é um homem que finge defender a democracia, estabelecendo uma ditadura do judiciário inclemente como nunca se viu antes na história da República. Então, eu acho que falar em eu no Brasil, e são poucas as pessoas, né? Então, verdade para falar com você, são poucas as pessoas que falam sobre omissão, ou por covardia, ou por aderismo, né? A ditadura, a única coisa boa que ela faz, né, é de pessoas. Quem é bom caráter, quem é mau caráter, quem é bom caráter, existe. E para encerrar a nossa entrevista, gostaria da sua avaliação sobre a atual conjuntura política, econômica, social do país. Você acredita que o presidente Lula terminará o seu mandato presidencial? Não, acredito que ele possa até ser reeleito, infelizmente. Você tem um tribunal eleitoral que fez campanha, tirou ele da cadeia e fez campanha declarada, né? Fez campanha censurando o outro lado, no caso o Bolsonaro, não podia usar mais Lula ouro depois do aborto, um meio que fosse eleito junto com o povo, né? Pode ter para o desastre econômico daí. Carestia, entendeu? Crise econômica, entendeu? Basófias, dito pelo presidente, enquanto pouco sofre uma inflação importante, uma diminuição do poder de compra, uma diminuição do mercado. E isso todo governo de esquerda faz, né? Todo governo de esquerda faz. É o que eu falei. O princípio do governo de esquerda é esse, é atacar e achatar o médio, o micro, o empreendedor, cobrando impostos constantes das pessoas, para que as pessoas eventualmente se tornem pobres ou uma classe média baixa, que necessita de sustento do Estado, esse mesmo Estado que impediu a ascensão socioeconômica dessas pessoas da educação. E essas pessoas miseráveis, pobres, com a bolsa do governo, bolsa social, bolsa escola, depois são agradecidos por terem toda a possibilidade de ascensão, e acabam votando.
candidato, né? Ah, além, meu caro Rodolfo, de ter que ter uma história da humanidade, isso não é história. O mensalão e o petrolão sozinhos desviaram R$ 1 trilhão do Bolso do Trabalhador para ir para Bolso de Deputado, senador, de partido político, votar aqui para o governo. Agora a gente está vendo que eles pegam o deles, mas é com eles. Sindicatos e entidades de classe que apoiam o lulopetismo, entendeu? Apoiam, ou seja, eles já têm as emendas parlamentares, com as quais eles chantageiam os deputados e senadores para votarem junto com o governo. Não precisa mais de mensalão, né? Agora tem o INSS em que eles beneficiam, de maneira indireta, os sindicatos que apoiam o governo. Ou seja, é um governo, no caso do Lula, que personifica tudo que é de pior na esquerda, né? Corrupto, limita as possibilidades de ascensão econômica das pessoas pelo empreendedorismo, um Estado gigante, cliente e ladroeiro, né? Você tem aqui, do lado, aqui, o Milei, os índices de pobreza diminuíram, os índices de bem-estar aumentaram, o índice de emprego aumentou. Por quê? Porque é um governo liberal, é um governo de direita liberal, pura e simplesmente assim. Todo o país por arte, colocado no federal, e da povo, para uma lavagem ao povo, para piorar. Vamos ver o que acontece. Então, vai papar para que o povo não sucumba a lavagem social, sucumbir nessa lavagem marcado no Estado corrupto, que é o Estado do Luiz Inácio da Silva e do Lula Petito da esquerda. Adriles, muito obrigado por nos atender, por conceder essa bela entrevista. Agradeço. Aqui o nosso quadro Perfil Político, estamos à disposição para dialogar e para fazer essa interlocução com a sociedade. E desejo aí boa sorte para você no seu mandato até 2028, seus projetos sejam aprovados. E antes da gente encerrar, eu te passar a palavra, eu vou pedir para você que está assistindo essa entrevista, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link com mais pessoas, deixe um like e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir o vereador Adriles no Instagram, aqui no nosso banner, aqui embaixo, @AdrilesJorge, e acompanhar os trabalhos que ele tem realizado na cidade de São Paulo. Suas últimas palavras, Adriles, fique à vontade. Libertas-te ainda será também. Você sabe que eu sou um mineiro, né? Radicado aqui em São Paulo há quase 10 anos, por isso eu me tornei vereador de São Paulo, por isso eu acolhi essa cidade, que me escolheu como acolhe metade da sua população, não é oriunda de São Paulo. Isso é curioso, né? Cidade múltipla, cidade democrática. Mas sou mineiro. Libertas-te também é exatamente o tema da incompetência. Liberdade é democracia. Liberdade é possivelmente o meu dever, a construção do meu mandato, da minha personalidade, da minha ação como indivíduo, é a construção da nossa liberdade. Do Cristo, quem ama não sabe. A liberdade, a liberdade de andar, é o pão da nossa alma, é o caminho do amor. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo Perfil Política aqui no Política SP. Valeu, querido.